Pod-in Mentorando com Elas. Sou Carla Lobato, uma das facilitadoras dessa ferramenta incrível para você. Olá, eu sou Edneia Rauta, jornalista, assessora de comunicação, e hoje estamos aqui para entregar mais uma mentoria, mais conteúdo importante aqui no Pod-in Mentorando com Elas, e temos uma convidada mais que especial hoje aqui conosco, ela que desenvolve um projeto maravilhoso em Santa Catarina, que ganhou dimensão nacional, devido justamente ao trabalho que tem sido feito pelas mulheres catarinenses. Estamos aqui hoje, bem-vinda, Marina Barbieri. Tudo bem, mulheres? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, Carla, Edneia, e não só hoje, né, porque a gente sabe que é uma parceria de bastante tempo já. Com certeza, foi uma aliança construída, né, Marina? Não só hoje aqui no podcast, mas em outros momentos a gente tem essa parceria. Bem-vinda, Marina. A Marina é uma referência nacional e internacional também, porque ela não anda só por aqui, ela influencia e leva mulheres para outros patamares. Mas sobre o internacional nós vamos falar mais aqui na frente. Quero contar uma coisa para vocês. A Marina é formada em Relações Internacionais e desde 2019 é coordenadora estadual do programa Sebrae Delas Mulher de Negócio. Como você veio parar nesse universo tão maravilhoso, minha amiga Marina Barbieri? Carla, tu acertou na pergunta, como é que você foi parar nesse movimento? Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo movimento do Sebrae, por tudo que ele faz, por tudo que ele aplica, realmente pelo propósito que o Sebrae tem de auxiliar pequenos empreendedores do Brasil. E aí eu sou formada em Relações Internacionais, isso há alguns anos já, né? E aí surgiu uma vaga realmente para entrar no Sebrae, mas como gestora de missões internacionais na época. Eu tenho hoje 16 anos de empresa já. E aí foi assim que começou a minha trajetória no Sebrae. Então, de missões internacionais, a gestora de projetos, gestora de carteira de alguns setores. Então, já trabalhei com moda, com beleza, com móveis, com calçados, um pouquinho de tudo. E já fui também gestora de eventos no Sebrae. Então, já fiz Feira do Empreendedor, que é um dos grandes produtos a nível nacional do Sebrae. E também já fiz feiras em geral, rodadas de negócio, enfim. E aí, em 2019, quando eu retornei da minha licença maternidade, foi quando começou todo esse movimento de Sebrae Delas a nível nacional. E o Sebrae Santa Catarina foi um dos estados escolhidos como piloto desse movimento que realmente olhava para o empreendedorismo feminino. E aí a gente começou nesse movimento com 12 estados e foi quando Delas, em 2019, surgiu na minha vida no momento em que eu estava completamente transformada como mulher, né, depois de uma maternidade, mas ao mesmo tempo pronta para uma mudança profissional também. Então, digamos que eu fiz um reposicionamento de carreira dentro da própria empresa, né? E foi quando eu comecei a aprender, a estudar, a entender todo esse movimento. A mergulhar, né, Marina? A mergulhar nesses sentimentos, porque era a união do pessoal com o profissional, né? Então eu estava ali me desenvolvendo como mulher, como mãe, mas ao mesmo tempo desenvolvendo outras mulheres no profissional. Então casou. Que maravilha. E assim, o nosso podcast, né, Edneia, que a gente teve tem uma filosofia de trabalhar o empreender feminino. E isso é um exemplo de empreender feminino, que você é levada para uma situação e você tem as suas condições. Você tem filhos, você é maternal, você mudou hormonalmente numa gravidez, na amamentação, pós-amamentação. Então, essas são as características do empreender feminino. Isso, que muitas mulheres, elas começam por a necessidade, né? A grande maioria começa pela necessidade, muitas vezes aí porque veio filho, porque ficou desempregada. E você conseguiu fazer tudo isso ali na mesma empresa que você já estava tendo uma carreira, mudando um pouquinho o viés aí, eu acredito, e você vai contar pra gente, em relação a trabalhar com homens e mulheres, empreendedores, empresários,
só para trabalhar com foco nas mulheres, né? E o Sebrae delas, ela oferece muita capacitação. Fala um pouquinho pra gente como são essas capacitações e, inclusive, as capacitações, elas têm 3 pilares, né, Marina? O foco no eu, no meu e no nosso, que é esse compartilhar. Como que é isso? Antes de responder a tua pergunta, Ednei, até pra gente, né, ficar pensando assim, o que uma mulher que assim, não tem um CNPJ tá lá num podcast de empreendedorismo, isso, contextualizar, né? Exato. É importante a gente entender que empreender é um comportamento, é uma atitude também. Então, por mais que eu não tenha um CNPJ para chamar de meu, eu sim tenho atitudes empreendedoras dentro da minha empresa. E é justamente esse olhar diferenciado, esse olhar de fazer com que não só o teu negócio, mas o teu projeto tenha realmente resultados de uma forma exponencial, né? Então é isso. Para quem está nos assistindo que também não tem o seu CNPJ, saiba que empreender é comportamento, né? Eu quero pegar esse teu gancho e quero dizer o seguinte. Quando a gente montou essa questão do podcast, a gente está vindo com vários assuntos, como alianças, que não se vai a lugar nenhum sem alianças, né? Daí viemos com marcas e patentes. E por que o Sebrae está aqui, né? Nós viemos também com o CNPJ. Por que o Sebrae está aqui? Porque o Sebrae, ele é uma mão para essa mulher. Ele é a mão para o empreendedor homem também, mas hoje nós estamos falando aqui sobre o delas. Ele é essa mão, ele é esse apoio. Então, você não é simplesmente abrir um CNPJ e ir para a luta. Você tem apoio, você tem onde procurar apoio. Que não precisa ser remunerado, porque nem sempre você tem condições de, quando inicia um negócio, ter mentorias, ter uma mentora, ter um mentor, ter esse suporte. E o Sebrae, olhem para ele. Se você fizer um trabalho de qualidade e de respeito, muito transparente, é aqui o apoio que eu já tive, que eu tenho, e que você vai ter também. E aí vem para responder a pergunta da Edneia, né? Então, quando a gente, de novo, né, o Sebrae já vem impactando e auxiliando, desenvolvendo, fomentando empreendedores catarinenses já há mais de 50 anos, né? E aí, quando surgiu o Sebrae delas lá em 2019, nós pensamos realmente como fazer diferente, como olhar para as mulheres nas suas potências, nos seus desafios, mas importante, nas suas oportunidades. Como é empreender sendo mulher, né? Então, a gente estudou todo esse universo. É diferente, né? As nossas barreiras, nossos desafios, enfim, é diferente. E por isso que a gente criou justamente essa metodologia do meu, do eu e do nós. Então, quando a gente trabalha as ações, né, as capacitações, as atividades do programa, a gente sempre olha para responder essas três perguntas, esses 3 momentos. Então, o eu, ele é muito voltado para o eu empreendedora, eu comportamental, quem sou eu como mulher. Então, a gente olha muito para as soft skills. Então, a gente fala um pouquinho sobre inteligência emocional, a gente fala sobre liderança, a gente fala sobre comunicação não violenta, a gente fala sobre posicionamento, sobre marca pessoal. Ou seja, a gente está olhando para aquele ser humano, né? E aí a gente passa para o meu, ou seja, o meu projeto ou o meu negócio. E como é que a gente vincula os dois? Então, depois que a gente realmente empoderou essa mulher, dando segurança, dando confiança para ela, se reconhecendo, a gente passa para o projeto dela. Aí sim a gente vai olhar para comercial, para o marketing, para o financeiro, para tudo aquilo que é inerente do negócio. E aí, onde é que isso tudo se une? No nós, nas comunidades, nas conexões, nos relacionamentos. Então, o Sebrae delas olha para esse todo. E algumas das nossas atividades, a gente consegue fazer os 3 pilares. Então, as nossas capacitações continuadas, aquelas de longo prazo, a gente atende os 3, a gente consegue realmente. Mas, no mínimo, a gente olha um deles. Então, é uma palestra online para falar sobre inteligência emocional. Ali está o eu. Ah, mas a gente vai fazer uma oficina sobre finanças para mulheres. Ali está o meu. Vamos fazer uma rodada de negócios? Ali está o nosso. Então, a gente também consegue, aos pouquinhos, ir plantando sementinhas nessas mulheres que muitas vezes não enxergavam o Sebrae como uma entidade que pudesse auxiliá-las, e a gente vai plantando as sementinhas e o Sebrae é para ti também. Por isso que o Sebrae delas veio. A gente sabe que a gente tem um número de mulheres empreendedoras, mas que muitas vezes não enxergavam o Sebrae como uma potência para ajudá-las.
Isso tudo traz o que a gente defende muito aqui, a questão de você se estruturar. Porque nós, mulheres, eu vou ser repetitiva, temos uma tendência, inclusive pelas demandas, de ir fazendo, né? E dando conta. Tem mulheres que acham que até isso é glorioso, ser malabarista, e isso não é. Isso só vai te trazer vários problemas ali na frente. E essa questão da capacitação, que eu vejo o Sebrae, é uma capacitação em massa, né, Marina? Marina, desculpa. Exatamente. O que o nosso intuito é plantar a primeira semente, né? Ou seja, é fazer com que as mulheres entrem para a entidade, entrem para o Sebrae e sintam-se acolhidas a nível de Sebrae. Então, via Sebrae delas. Então, quando a gente começa realmente, né, através de uma palestra, de um curso, de uma oficina, de algo que realmente está ali para desenvolvê-la, né, a gente vai fazendo com que ela vá amadurecendo também. E a partir daí, não quer dizer que o Sebrae delas esgotou as possibilidades dela dentro do Sebrae. Pelo contrário, a gente tem muitos outros programas maravilhosos para complementar. Porque eu também não quero ser um concorrente interno, né? Porque daqui a pouco estou eu lá fazendo inovação, estou eu fazendo internacionalização, estou eu fazendo melhoria de processo. Não, a gente tem projetos que façam tudo isso. Então, por isso que a gente estruturou o meu, eu e o nós, para que elas se ambientassem com a metodologia do Sebrae. Me sinto confortável aqui dentro, eu vou continuar. Marina, e desses 5 anos que você está à frente aí, você deve ter vários cases de sucesso, né? Quais são os ganhos que ficam mais latentes dentro desse todo do eu, o meu, como é que é o outro? O nosso e qual é o último? Eu, meu, eu, então tô certa. Eu, meu e o nosso. Isso. Quais são os ganhos mais latentes que essa mulher no dia a dia mostra para você? Os ganhos não são tão materiais, tão palpáveis, mas ele é um ganho de mudança de comportamento, né? Então é aquilo que a gente precisa começar também a estar atenta a essas necessidades que o mercado está nos colocando, né? Então a gente percebe que a mulher está muito mais segura, que a mulher está muito mais confiante, que ela já sabe aonde ela tem que procurar se desenvolver, aonde que ela pode buscar, né, soluções para ela, e principalmente que ela está inserida num grupo, né, num coletivo que realmente está ali se desenvolvendo as suas competências, as suas habilidades, e entre mulheres, que muitas têm as mesmas dificuldades que ela mesma. Sim. E esse fortalecimento do eu, né, do olhar para si, que eu acho que começa muito por aí, né? Como eu falei anteriormente, muitas estão entrando no mundo do empreender justamente pela necessidade. E daí agora, o que é que eu faço? Eu vou fazer brigadeiro para vender, mas é só isso? Não, eu preciso desenvolver para que eu possa crescer, para que a minha empresa possa se desenvolver. E toda essa capacitação, esse olhar para si, é muito importante nesse momento, né, Marina? No início, a gente teve até algumas mulheres, inclusive no próprio vídeo institucional do Sebrae delas, muitas delas falavam assim, pra que eu vou ficar olhando pra mim, né? Que diferença que isso vai fazer? Mas ao longo da trajetória, nós mesmos, a própria equipe do Sebrae delas também se desenvolve junto, né? E as empreendedoras percebem, faz sentido, né? E aí a gente consegue fazer com que elas vão se amadurecendo como empreendedora realmente, e elas vão acompanhando esse mesmo movimento como negócio, né? Então, e aí a gente percebe que no grupo, né, no coletivo, muitas estão nesse mesmo movimento. Por isso que hoje os movimentos de mulheres cada vez faz mais sentido. E o importante é que as mulheres encontrem a sua comunidade. Sim, exatamente. Tem que fazer, tem que conectar com você, senão isso não vai para frente, né? Marina, e assim, as mulheres, elas estão em vários lugares de Santa Catarina. De que forma e como? Qual é o caminho para elas entrarem em contato com delas? Então vamos lá. Hoje o Sebrae delas, ele é um grande programa realmente que atende mulheres empreendedoras em toda Santa Catarina. Né, independente de onde você esteja, o digital é a primeira porta de entrada. Então nós hoje temos muitos produtos, e realmente produtos muito valorosos, muito densos realmente, e que a gente acredita que realmente tem o poder de impactar essas mulheres
através do digital. Então, o portal do Sebrae, que é onde a gente está inserido, é a grande porta de entrada. sebrae.sc/Sebrae-Delas. Ou até mesmo através das redes sociais do próprio Sebrae, no @SebraeSC. Então, ali é a porta de entrada para o Sebrae-Delas. Para você conhecer o programa, para você ver como é que funciona, para você entender a nossa metodologia e, inclusive, para você ficar sabendo do que a gente está fazendo. As nossas palestras, as nossas trilhas, as nossas capacitações. Além disso, em 2024, a gente conseguiu fazer algo realmente que a gente estava há 5 anos tentando, mas que, claro, com uma pandemia aí no meio não tinha dado tanto certo, que foi descentralizar o Sebrae-Delas. Então, hoje o Sebrae-Delas está presente em todos os escritórios regionais do Sebrae em Santa Catarina. Então, hoje, se você chegar num escritório do Sebrae que está mais próximo de você, nós temos um projeto presencial para te acolher. E aí, presencialmente, com outras mulheres, com embaixadoras do Sebrae também trabalhando lá à frente, a gente consegue olhar para a necessidade local, para aquela realidade. Então, eu vou dar um exemplo. A gente sabe hoje que em Santa Catarina, o oeste catarinense é muito forte no agro. E a gente sabe que tem muitas mulheres presentes também no agro, naquela região. Por que a gente não pode fazer uma trilha presencial para as mulheres do agro? Então, é esse tipo de olhar muito mais sensível às realidades que a gente passa a ter quando a gente tem uma funcionária do Sebrae com essa independência e com essa autonomia local. Com esse olhar, né? Então, e aí é justamente isso. Então, Florianópolis a gente tem Joinville, nos principais centros temos Sebrae-Delas. Não significa que é apenas nos maiores centros. É porque a gente concentra onde o Sebrae está presente, mas a gente também consegue, através das parcerias, chegar nos municípios menores. Isso é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, né? Porque chegando lá na ponta, vocês conseguem identificar quais são as demandas e necessidades daquela mulher, né? Daquelas pessoas que estão lá. Exato. E aí, pode ser que a gente tenha gente de outros estados também nos assistindo, e isso é importante, gente. Hoje nós temos Sebrae-Delas em todos os estados do Brasil. Então, por exemplo, como tem a Marina aqui em Santa Catarina, que é a coordenadora estadual, nós temos outras funcionárias que também ficam nas grandes cidades representando o Sebrae. E aí, como é que essas pessoas podem ficar sabendo? Através da nossa rede de relacionamento. 0800 570 0800. E isso é para o Brasil inteiro e elas podem ficar sabendo do Sebrae-Delas. Nesse site que você falou ali, que nós vamos colocar o endereço aí na tela, ela entra e se cadastra, certo? Só para mostrar os steps. Então, exatamente. O site que eu passei, ele é exclusivo para Santa Catarina. Não quer dizer que mulheres dos outros estados também não possam, com certeza podem, mas algumas das nossas ações são exclusivas. Então, ali no site tem uma série de soluções do Sebrae e você vai lá em Sebrae-Delas. E lá no Sebrae-Delas você vai poder falar com a nossa equipe, você pode fazer o seu cadastro para as trilhas de capacitação, você pode clicar para se inscrever numa palestra. É como se fosse uma vitrine, inicial. Ali tem tudo que o Sebrae-Delas faz. E ali também tem os contatos das nossas regionais. Então, eu quero saber qual é o telefone, qual é o endereço do Sebrae em Chapecó. Tá lá. Sebrae em Joinville, tá lá. Então ali é realmente onde o cardápio principal para você ficar sabendo. Tá, e assim, eu preciso ter CNPJ para me cadastrar? Não. Então vamos lá. Isso é importante, importantíssimo. Gente. Então, o Sebrae-Delas é para mulheres que querem empreender ou que querem acelerar o seu negócio. Por isso que a gente fala que o meu é o meu projeto ou o meu negócio. Porque a gente sabe que muitas mulheres ainda estão na fase de projeto. E isso é importante, mulheres. Conhecimento na hora de empreender. Então, se você está montando um negócio, tirando uma ideia do papel, conheça. Faça tudo o que você precisa para conhecer seu mercado, o seu cliente, o seu nicho, enfim. E também as burocracias, que é empreender, né? Então, por isso que o meu também cuida do meu projeto. E aí, quem quer empreender, né, também é cliente do Sebrae-Delas, porque a gente tem trilhas que estão iniciando realmente, que é o beabá do empreender. Inclusive, a gente está com um produto novo, que é o Jornada da Empreendedora, que é justamente para esse público, para quem está iniciando o seu... Mas a gente também sabe que muitas mulheres ainda estão na informalidade, né? Ou seja, já empreendem sem CNPJ. E as trilhas do Sebrae também são para vocês. A gente não está aqui para julgar ou para corrigir. Não. A gente está aqui para realmente melhorar os seus processos. Trazer consciência. Exatamente. Por isso que a Marina está aqui representando o Sebrae-Delas, porque a importância de nos primeiros podcasts
você ter essa informação. Eu quero que você faça uma linha, se você puderes, fazer uma linha do tempo assim, desde aquela que, para elas entenderem, desde aquela que está no eu, que ela pode estar no eu, na vontade. Ela vai para o eu projeto. Até aquelas que vocês, dentro do Sebrae, criaram porque para mim isso é um ápice, sabe? Quando uma empresa resolve dizer assim, ó, você aqui tem um destaque e eu vou te levar para um outro nível, como você fez a missão internacional. E eu fiz parte, foi muito feliz de estar lá. São as conexões da vida, né? Com certeza. Isso é importante, ela saber que aquela que um dia foi ideia, ela vai e pode virar um eu missão internacional ou um eu que ela deseja. Depende do desejo de cada um. E depende da maturidade do negócio e do momento que ela esteja, né? Exatamente. Então, o que a gente fez, Carla? A gente realmente... de novo, para quem está começando o negócio, também tem que fazer esse mesmo dever de casa que a gente fez, que é conhecer o seu público, né? Então a gente fez um mapeamento de personas do Sebrae delas. E aí, com o mapeamento de personas para entender realmente quem é o nosso público, onde é que ele está, quais são as suas necessidades, a gente instituiu justamente jornadas diferentes para cada público. E os nomes das jornadas representam justamente isso. Então a gente tem uma jornada para quem quer empreender, ou seja, eu tenho tempo, eu posso investir em conhecimento, eu posso investir em planejamento, eu quero empreender. Mas tem aquelas que não têm esse tempo. Eu preciso empreender. É uma outra jornada. Ou seja, né? Eu preciso levar dinheiro para dentro da minha casa, eu preciso aumentar a minha renda. Ou seja, preciso empreender. Aí a gente tem aquela que é sou meu próprio negócio, que muitas mulheres em Santa Catarina são microempreendedoras individuais, ou seja, ela com ela mesma. Aí a gente tem a próxima trilha que é sou empreendedora, ou seja, eu já consigo ter uma equipe, eu já consigo ter processos mais estruturados, eu já consigo fazer parcerias e subcontratações, sou empreendedora. Aí a gente vai para uma trilha que é empreendedora tech, ou seja, a gente consegue captar mulheres que já estão, que já são líderes de empresas de startups, de empresas de inovação ou de base tecnológica. Por quê? Porque a gente dá aquele viés um pouquinho mais de gestão ágil, digamos, né? A gente tem trilhas também para as mulheres do agro, porque a gente sabe que é diferente empreender estando no agronegócio. E a gente tem uma trilha que a gente tem um orgulho imenso dessa trilha, que é a trilha para quem está na gestão pública e política. Poxa, ou seja, são mulheres que são prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, que são secretárias municipais. Porque, de novo, gente, empreender é um comportamento. E muitas vezes no setor público, a gente precisa levar os processos e o planejamento de uma empresa privada. Então é isso que a gente também leva nessa trilha. E é justamente isso. Então quando a gente olha as personas, foi justamente pensando nas necessidades de cada perfil. E à medida que ela vai implementando os conhecimentos dela, ela vai amadurecendo. E aí ela vai acessando a próxima trilha, o próximo patamar. Ou seja, o Sebrae delas está sempre junto com elas. E aí, de novo, mas eu quero já internacionalizar a minha empresa. Talvez o Sebrae delas não tenha uma trilha específica, porque talvez a gente ainda não tenha densidade. Mas nós temos um programa no Sebrae que se chama Go to Market, que é justamente a parceria que a gente fez quando nós fizemos a missão internacional, que é olhando para essas mulheres que já estão num patamar já de globalização, de realmente se internacionalizar e acessar outro mercado. Marina, a gente teve aqui a Camila Nunes, que foi conosco lá, né? E falamos um pouco sobre a expectativa, perspectiva e o que a gente viu. O que foi para você levar essas 10 empresárias para dentro de um contexto internacional? Como foi isso para a Marina?
Foi incrível, Carla. É assim, é algo que eu sempre tive essa vontade, porque primeiro, né, como eu falei lá no início, relações internacionais. Né? Exatamente, eu sou formada em relações internacionais e quando eu entrei no Sebrae há 16 anos atrás, eu entrei para cuidar desse segmento de missões internacionais e eu fiquei lá durante 10 anos. Então, assim, se eu for contar realmente na ponta do lápis quantas missões internacionais eu organizei a nível de Sebrae, eu acho que eu perco as contas. E aí, quando veio o Sebrae delas, eu falei assim, como é que eu posso unir essas duas competências, né? E foi justamente isso. Então, a gente, né, visitou um dos grandes eventos mundiais de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo também a gente montou toda uma programação paralela para que a gente pudesse estar numa outra cultura, num outro país, visualizando práticas. Porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres aprendem com inspiração, vendo outras mulheres, tendo contato com outras mulheres. E esse foi o nosso intuito. Ao mesmo tempo, a gente quis abrir portas para elas, porque, de novo, o Sebrae não vai resolver a vida completa dessas empreendedoras. Mas, ao mesmo tempo, a gente mostra as possibilidades de como é que ela pode seguir o caminho de forma sozinha ou de forma independente. Então o intuito foi esse, Carla, foi me desafiar também como profissional, né, juntando duas paixões, mas ao mesmo tempo poder ver o brilho no olho dessas mulheres de que o mundo é muito maior, que as possibilidades de um negócio extrapolam fronteiras. Sim. E aí a gente está falando de fronteiras talvez de Santa Catarina, talvez do seu município. Então cada vez mais que a gente se conecta com outras mulheres através do digital, através de eventos, isso que a gente quer. A gente quer mostrar que as possibilidades são muito maiores. Com outras realidades, né? Bem isso. E mesmo, imagina, e mesmo ali numa missão internacional, né? Vocês estavam trabalhando um dos pilares de vocês, que é o nosso, né? Que é o relacionamento externo, que é o network, que é todo esse desenvolvimento. E a gente viu aqui, a Marina muito bem falou, de todo o passo a passo aí que o Sebrae delas permite, né, no desenvolvimento do empreender feminino, né, que é o nosso grande tema aqui. E você pode começar ali atrás, pensando no teu projeto e desenvolvendo ele. E a capacitação nesse momento é fundamental, né? A gente tem um dado bem interessante aqui que nos 5 anos do Sebrae delas, mais de 150 mulheres foram impactadas. 150 mil! 150 mil mulheres, é claro. Eu já estava pensando na próxima fala. Que é que só esse ano, mais de 70 mil mulheres já foram impactadas. Gente, de novo, empreender é isso, né? É você se superar todos os anos. E no delas a gente tem isso como objetivo. Então, a gente olha ali esses 5 anos, realmente é um amadurecimento de programa. Às vezes eu fico me pensando assim, como é que tudo isso começou, né? Enfim, como é que essas ideias começaram a pipocar. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que ano a ano o programa vem amadurecendo, ele vem fazendo novas conquistas e ele vem se desenvolvendo, se fortalecendo. Então, se a gente compara aí os últimos... Vamos falar de 2023, 2024, né? Hoje nós estamos agora no mês de agosto. 2023 nós impactamos 50 mil mulheres com o Sebrae delas de Santa Catarina, no ano todo, de janeiro a dezembro. E agora em 2024, de janeiro a agosto, nós estamos chegando a 70 mil mulheres. Então a gente sabe que até dezembro, pelo menos, a gente deve dobrar aí o impacto de um ano para o outro. É isso, gente. A gente olha realmente o Sebrae delas como uma empresa, porque precisa dar resultados. Ô Marina, você concorda que quanto mais estruturado, quanto mais conteúdo você coloca e energia ali, esse movimento fica um orgânico. Quanto mais estruturado, quanto mais capacitação, o movimento fica orgânico de uma forma que tu não é a mesma de ontem, não será a mesma amanhã, hoje. E o programa precisa evoluir. Isso. E por isso, gente, que nós descentralizamos o Sebrae delas. Claro. A Carla não quis usar a palavra, mas no fundo não é orgânico, é caos, né? Mas o que acontece, gente? Para crescer é isso. A gente precisa dar próximos passos. E ao mesmo tempo, quando uma empresa cresce, ela precisa aumentar a equipe, ela precisa pensar em processos, em metodologias. E foi isso que o Sebrae delas foi fazendo. Por isso que em 2024 a gente deu esse passo muito seguro, que foi a descentralização. E hoje a gente tem 12 mulheres, além da Marina, que estão cuidando do Sebrae delas regionalmente. E aí eu tenho tranquilidade de que elas estão muito bem preparadas para um programa desse tamanho. Sim, com certeza. E além do online, tem o presencial, né? Tem o presencial que elas cuidam daí.
Exatamente. E já estão organizando startup... Nós estamos organizando o Delas Summit, exatamente. Isso, Nós acabamos de fazer o startup. Exatamente. O Sebrae tem um dos grandes eventos que o Sebrae Santa Catarina faz todos os anos, é o Startup Summit, que acontece em Florianópolis sempre no mês de agosto, voltada em inovação e tecnologia. E dentro do startup a gente tem o Lounge Sebrae Delas. Por quê? De novo, é importante também nós levarmos preparação para essas mulheres em segmentos diferenciados. E nós sabemos que hoje Santa Catarina é um polo de inovação, é um Vale do Silício, mas que a gente também ainda percebe que tem poucas mulheres, né? Então, por isso que é importante o Sebrae Delas estar presente nesses movimentos. E aí, a gente só vem se preparando ainda mais para fazer o Delas Summit, né? Nós estamos aí indo para a segunda edição. A primeira aconteceu em 2023 em Balneário Camboriú, em que a gente teve 3.200 mulheres presentes no evento de um dia. E agora, em 2024, a gente vem para a capital do estado. Estaremos lá, né? Com certeza. Eu não esperava menos, com certeza. E aí, a nossa expectativa são 2 dias de evento e pelo menos o dobro de mulheres. As informações ainda não estão liberadas. É importante a gente ressaltar, mas assim que a gente liberar qualquer venda de ingressos, patrocínio, exposição, palestras, vocês podem conferir pelas redes sociais do Sebrae no @SebraeSC. Fica o convite aí de já ir acompanhando e monitorando, porque um grande evento para as mulheres vem por aí. Vem por aí. E as mulheres que estão em todos os lugares, em todas as regiões do estado, elas podem fazer então essa formação online, ou esse acompanhamento todo das trilhas e vir para um evento presencial para fazer relacionamento. É aí que eu ia entrar, né? O quanto o relacionamento é importante para esse desenvolvimento, né, Marina? Exatamente, né? O que é muito importante. E cada vez mais, eu como Marina e como gestora do programa também tenho percebido a importância desse tipo de relacionamento, que é você estar conectada com mulheres, né? Que você estar conectada como propósito. Então, quando a gente se une, e eu tenho percebido isso muito forte nos movimentos de mulheres, que quando a gente une propósito, independente de quem paga a conta, ou independente de quem tem o nome lá na porta da frente, o importante é que a gente leva outras mulheres juntas, né? Verdade. O próprio Lounge Sebrae Delas dentro do Startup Summit foi um movimento colaborativo. A gente movimentou várias redes que estão presentes na inovação e na tecnologia, para que a gente pudesse ter programações ali o tempo todo no Lounge. E de hora em hora, tínhamos mulheres no palco, mulheres mentorando, um ambiente em que elas pudessem ali estar se relacionando. Sim. Marina, a Edneia faz aquela entrevista com as convidadas e tudo, e você falou uma frase que nos chamou muita atenção. Você sempre tem para onde voltar, que é a sua frase. O que isso significa para você? O que isso você pode passar para essa mulher que está assistindo a gente aqui? Essa frase, quem me diz muito é minha mãe. E ela tem um contexto muito maior, talvez, do que ela tenha noção quando ela me passou isso. Primeiro porque acho que casa de mãe é isso, né? É sempre a nossa casa, né? A minha casa. Não, mas é a casa que ela vai embora, mas é a minha também, né? E ela sempre deixou isso muito claro. Independente de onde a vida te levar, você tem para onde voltar. E a gente sabe que a nossa vida é uma montanha-russa, que em muitos momentos a gente precisa dar um passo atrás. E isso sempre me deu muita segurança. E é aí que eu quero chegar. Eu acho que a gente precisa, como mulheres, como movimento, ter porto seguro. Porque é isso que nos dá energia, que é isso que nos recarrega as baterias. Então, encontre a sua comunidade, encontre o seu porto seguro. Seja família, seja amizades, seja movimentos, muitas vezes é da própria, talvez, escola do filho, enfim. Né? É justamente isso. Porque são esses momentos e esses lugares que a gente recarrega as baterias e que vira e mexe a gente precisa, né? Então, no fundo, acho que a minha mãe não tinha nem noção do significado que tinha essa frase. E ao mesmo tempo, eu sempre fico pensando no meu filho. É exatamente esse sentimento que eu quero passar para ele. Porque é para sempre, né? É algo que a gente constrói. Então, acho que fica a dica aí, né? Independente se é família, se da onde vem, encontre o seu porto seguro, que é para lá que você pode voltar sempre. Quando tiver que dá aquela pausa, aquela parada respirada, opa, hoje a reunião não foi como eu queria. É isso aí.
eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para minha família, eu vou olhar para quem está próximo, eu vou olhar para as minhas alianças, né? Como a gente já falou aqui, né? Então, a gente ter essa crença, acreditar, né, que a gente tem algo mais e não só aquele trabalho, muitas vezes sai cansado, né? Esgotado, que não foi um dia bom. Que bom voltar para casa. E assim também, né? Próprias comunidades como a Marina falou, que tem vários núcleos, vários grupos de mulheres, as próprias comunidades, elas dão apoio para essas mulheres, porque nem tudo você consegue partilhar dentro de casa, por algum motivo ou outro, e ali você vai ter ao lado alguém que está com algo semelhante ao seu. Na realidade, você vai pedir uma ajuda e vai receber e vai ajudar. Exatamente, é o apoio das mulheres, né, que sempre se faz tão presente, né, em todos os sentidos. Então, hoje tivemos aqui a honra, né, de conversar com a Marina. Marina, queria que você deixasse uma mensagem, um recadinho aí para essas mulheres que estão nos assistindo. Então, para todas as mulheres que estão nos assistindo, sejam empreendedoras ou que ainda querem empreender, ou que não têm um CNPJ para chamar de seu, como eu não tenho, na verdade, conhecimento, gente. Busquem conhecimento o tempo todo, estejam sempre inseridas em movimentos que a desenvolva, né? E importante, gente, estejam nesses movimentos se desenvolvendo no coletivo, com outras mulheres. Porque muitas dessas mulheres estão, talvez, nesse mesmo processo, ou têm as mesmas dúvidas, têm os mesmos anseios. Então, conhecimento é aquilo que a gente busca e que fica para sempre. Pode não fazer sentido exatamente naquele momento, mas em algum momento ele vai voltar. É aquilo que é cíclico, né? Então, estejam sempre em movimento, buscando, inchando a mente. Eu acho que esse é o meu... E planejem, estejam sempre conhecendo... Enfim, é isso, gente. Se estruturem. Se estruturem, se desenvolvam, se fortaleçam, né? É realmente isso que eu queria deixar. Se estruturar é só um olhar para isso, tá? Você não precisa ter doutorado, mestrado. Você tem ferramentas dentro de vários programas dentro do Sebrae que te capacitam desde quando você nem MEI até quando você vai para fora do Brasil, para onde você quiser, fazer essa internacionalização das conexões, como eu chamo. Marina, eu sou eternamente grata a você estar aqui e a você estar na minha vida. E na realidade você entrou na minha vida através da Edi, que me representou numa missão de velejadora que eu tinha e não podia comparecer a um evento. E ela chegou e disse assim para mim: Carla, você precisa conhecer a Marina. E um dia eu mandei uma mensagem para a mãe assim: eu preciso te conhecer. E foi uma conversa de se conhecer. Eu saí de lá com 2 convites, 3 presentes que se realizaram. E você tem uma particularidade que as pessoas precisam, não são as mulheres. Você vê as pessoas. Então você olha, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada, Carla. Imagina. Gente, é isso, tá? A Carla literalmente me ligou. Eu não sabia quem era a Carla. E ela disse: Marina, vamos tomar um café? E eu falei assim: por que não? Né? A gente tem que dar chance também para conhecer pessoas boas e maravilhosas que vão impactar. E foi isso que aconteceu. A Carla foi lá no Sebrae, me fez uma visita, a gente conversou 1 hora e a gente tá aí há mais de 1 ano, né, Carla, praticamente. Então, relacionamento é isso, deem uma chance, tentem, né? Não negue aquele cafezinho com uma amiga ou com uma desconhecida, se vocês quiserem uma mentoria, como marcar a reunião com Marina Barbieri, estou dentro. É isso aí, muito bom a nossa conversa de hoje, muito boa, uma verdadeira mentoria, né? De capacitação aqui com a Marina, ela que trouxe esse assunto tão interessante dessas trilhas e esses pilares que o Sebrae trabalha em suas capacitações, o olhar para si, o meu, o olhar para o seu negócio e o nosso, essa rede de relacionamento, de conexões tão importantes para o desenvolvimento de qualquer empresa, né? Seja a empresa ou até mesmo no pessoal, né? Tendo as chances aí de aproveitar bons momentos e boas oportunidades. Marina, muito obrigada
pela tua participação Foi um aqui com a prazer, gente, que delícia. A gente ficaria horas conversando. Ah, com certeza. Tem muita coisa boa para falar. Acompanhe o Delas, tem novidades, o Sebrae Delas, tem novidades nas trilhas, tem novidades em palestras que são realizadas mensalmente, né, Marina? Tem o Delas Summit em breve, logo vai abrir aí mais informações. Então fique ligado que isso é para você, é para qualquer mulher que quer se desenvolver. Não talvez empreender nesse momento, mas se desenvolver e por que não daqui a pouco ter essa virada de chave, né? E hoje eu quero agradecer o nosso episódio, né? Tem a parceria aí da Jana Vieira, ela que é personal beauty, e do estúdio Hair Design da querida Cris. Muito obrigada, meninas, por essa parceria, por essa aliança, e até um próximo episódio com muito mais mentorias, porque aqui no Pode Ir Mentorando com Elas, você pode ser. Maravilha! Pode Ir Mentorando com Elas.